Voltamos então com a nossa última palestra de hoje do nosso Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição, agradecendo, como sempre, os nossos patrocinadores que estão possibilitando que você esteja aí assistindo gratuitamente essas palestras e levando para o seu conhecimento, para a sua vida diária, para o seu lado profissional, esses conhecimentos que são de grande valia para o seu crescimento profissional. Obrigado à Mirex S, a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxitree, a Dinagro e a 1,5 grau. E ontem a Sandra era para entrar, de repente o PowerPoint da Sandra sumiu. Bom dia, Sandra, conta para a gente o que aconteceu ontem, Sandra. Bom dia a todos. Pois é, aquelas coisas que a gente nunca espera que aconteçam, mas podem acontecer. Então, peço Exatamente. desculpas e agradeço, né, a vocês por terem conseguido me encaixar em outro Ah, dia, né? E é um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar com vocês, enfim, o trabalho que estamos desenvolvendo há alguns anos já. então vamos lá, eu quero saber sobre a interdependência entre restauração florestal, biodiversidade, dispersão de sementes e polinização. Belíssimo tema. Sandra, o tempo é seu e a palestra é sua. É com você. Muito obrigada. Bom, então, como já anunciado, eu vou falar sobre essas questões envolvendo a relação entre restauração e vou focar principalmente na questão de biodiversidade, abordando dispersão de sementes e polinização. Então, não vou estar falando só de florestas ou ecossistemas nativos, né? Mas vou falar também de áreas produtivas, né? Tanto para cultivo agrícola como florestal. Então, só antes de começar, de fato, vou me apresentar. Eu sou pesquisadora da Embrapa desde 2002, sou bióloga, zoóloga, né? E meu tema de trabalho Olha a sempre tela dela. envolve fauna e, mais especificamente, relações, então, da fauna com a flora. Antes de entrar na introdução, quero chamar a atenção que essas imagens que vão aparecer sempre na aba, aqui na lateral, são imagens do próprio projeto, né? Então, para poder ilustrar um pouco essa riqueza, né, de organismos que interagem, então, com a flora, né? Então, nós temos que existe uma demanda muito grande por ações de restauração, tanto no mundo como no Brasil, né? No Brasil, obviamente, nós temos também uma legislação atrelada, né? E uma série de compromissos internacionais que nos exigem, né? Que áreas que estão degradadas sejam recuperadas, né? Existe, obviamente, uma série de formas de se restaurar os ecossistemas, né? Nós vimos algumas aqui hoje já em apresentações, né? E eu vou falar sobre algumas que envolvem mais diretamente os serviços ecossistêmicos ou serviços ecológicos, né? Como queiram, tá? Então, a recuperação, principalmente das áreas de preservação permanente, as ditas APPs e as áreas de reserva legal, essa recuperação é fundamental não só para a conservação da biodiversidade e para a reabilitação desses processos ecológicos, né, que ali ocorrem, mas também para a produção, né, para as atividades econômicas dentro da propriedade rural. Portanto, essas iniciativas, né, como eu digo, qualquer tipo de atividade de restauração é fundamental quando a gente pensa na atividade agropecuária e aqui vamos dar foco para a atividade florestal.
Como sabemos, a fragmentação e a perda dos hábitats são as principais ameaças, né, à biodiversidade em geral, né? E, obviamente, isso atinge também polinizadores e dispersores de sementes, e sem eles, os serviços que eles prestam ficam bastante comprometidos. Tá? Existem alguns dados, eu citei aqui uma das fontes, né, que é esse relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil, que é um trabalho muito interessante, abrangente. Então, segundo esses dados, nós temos que 75% dos principais cultivos no mundo necessitam de polinização. E vejam que até 94% das espécies silvestres, né, dependem da polinização, nesse caso, mediada por animais. Nós temos outras formas, né, de transporte de pólen, a principal delas seria o vento, mas isso só vai funcionar com pólens que têm determinado tamanho e estrutura. Tá? Então, esse transporte do pólen que os animais fazem, né, é, entre uma flor e outra, é fundamental para a produção. Outros dados mostram que 90% das espécies vegetais, eles dependem de animais para sua reprodução, seja para polinização ou mesmo para dispersão das sementes. Tá? E agora, falando mais especificamente da floresta atlântica, né, nós vemos que esses polinizadores e os dispersores de sementes, né, tanto das espécies nativas quanto de muitas espécies exóticas, eles são pouco ou nada conhecidos, né? Vocês vão, durante a apresentação, eu vou fazer questão de chamar a atenção de grupos que a gente pouco conhece, né? A sua função como polinizadores, principalmente, tá? E sem esse conhecimento, realmente é muito complexo se trabalhar na prática com a restauração. Tá? Já que o sucesso, quando se pensa no sucesso a longo prazo, eu não estou falando só obviamente, das etapas iniciais, né, das ações de restauração, sejam elas via plantio de mudas, via sementes, enfim, mas esse continuidade, né, e o desenvolvimento de fato dessas áreas até chegarem a áreas maduras, vai depender que as interações bióticas, né, ou seja, entre aquelas espécies que foram colocadas lá, as novas que vão chegar e as espécies da fauna se restabeleçam, tá? E, portanto, os serviços que esses animais estão prestando possam acontecer. Bom, então, como eu falei, aqui eu vou abordar principalmente a questão da dispersão de sementes, e ela é fundamental para que novas espécies possam chegar nas áreas que estão sendo recuperadas, né? E novos indivíduos também. E eles vão chegar a partir de áreas próximas ou relativamente próximas, transportados por esses animais. E também vou destacar a polinização, né? Que, como vocês sabem, é fundamental para a reprodução, né, das plantas, e para outra coisa muito importante, que é a manutenção da diversidade genética, porque sem diversidade genética não fica bastante comprometida a questão, por exemplo, de resistência a pragas, a questão de adaptação às mudanças climáticas. Tudo isso depende que exista diversidade genética. Tá? Bom, o objetivo, então, o título da palestra é o mesmo título do projeto que eu coordeno aqui, e é, então, investigar essa interdependência, né,
entre a restauração florestal com espécies nativas e exóticas e os serviços ecossistêmicos de dispersão de sementes e polinização, considerando principalmente a manutenção da diversidade biológica nessas áreas naturais, cultivadas e restauradas, como eu falei. Aqui, eu quero deixar bem claro que esse é um trabalho de equipe, né? Nós temos uma equipe grande, né? Tanto de especialistas, né? Quanto de estudantes, né? Que participam desse trabalho em diversos locais. Então, embora, obviamente, eu esteja aqui apresentando, esse é um trabalho de equipe, até em função depois vou falar um pouquinho sobre o tamanho, né, desse trabalho, aí vocês vão entender porque é um trabalho de equipe. Não vou entrar em detalhes sobre métodos, né, acho que não vem o caso aqui. O trabalho é desenvolvido na Floresta Atlântica do Sul do Brasil, né, abrangendo as duas das suas subformações, né? Que é a floresta ombrófila mista, a chamada floresta com araucária, que ocorre aqui na região de Curitiba, Colombo, no caso, onde eu estou, né? E a floresta ombrófila mista, que recobre aqui principalmente a região do litoral. Estou falando do estado do Paraná, né? Para aqueles que estão assistindo de fora. Essa pesquisa, ela tem um dos seus diferenciais, é que ela envolve diversos grupos de polinizadores ou dispersores. Tradicionalmente, os trabalhos, quando se fala principalmente de polinizadores, eles abrangem basicamente abelhas, né? E eventualmente borboletas, tá? Então são basicamente esses os grupos trabalhados e alguns trabalhos com beija-flores. É muito difícil se encontrar trabalhos que contemplem todos os grupos, né? Vou mencionar aqui abelhas, e quando eu estou falando de abelhas, estou falando de todos os grupos, tá? De abelhas pequenas, grandes, sociais, com ferrão, sem ferrão, né? Abelhas solitárias. Aves, no caso, para polinizadores, estamos falando basicamente de beija-flores, e no caso de dispersores, perdão, as várias aves que consomem frutos. Abrange também borboletas, né? Formigas, mariposas diurnas, então, para quem não sabia, né? Existe as mariposas diurnas, que é o que a gente mais está acostumado a ver e a falar, né? Mas existe um grande grupo de mariposas que são diurnas, tá? Quando aparecer até alguma imagem aqui, eu comento ela, e falar de morcegos também, né? Moscas e vespas. O trabalho envolve também a coleta, obviamente, de escatas para identificação das espécies de plantas, depois vou dar os números, pólen, sementes, e além dos insetos, tudo isso depositado em diferentes coleções biológicas de referência. Por que que isso é importante, né? Para que se tenha confiabilidade nos resultados, replicabilidade, né? Testemunho. Então, e aqui também eu destaco a participação de especialistas, né, de diferentes instituições, principalmente para identificação do material, tá? Então, isso tudo gera um grande conjunto de dados sobre essas espécies envolvidas e suas interações ditas mutualísticas, porque são interações que beneficiam tanto o animal quanto o vegetal, tá? E então, como eu já falei, vou abordar o serviço de dispersão de sementes via atração de aves e morcegos dispersores, sempre visando incrementar o que a gente chama de chuva de sementes, que nada mais é do que
a chegada de sementes, né, que vão cair ao solo nessas áreas de restauração. Então, aqui, aproveitando até a imagem, também destaco que muitas moscas visitam flores, né, de diversos grupos, né, também um grupo pouco trabalhado, mas de grande importância, tá? Então, esse trabalho, além do diferencial, como eu já falei, de abordar os diferentes grupos, envolveu, né, e ainda envolve, porque o trabalho está em andamento, né? Eu coloquei só os dados até abril de 22 aqui, por uma razão bem específica, que é quando foram feitas as coletas, de fato, né, tanto dos organismos e dos dados de interação, mas o projeto continua agora trabalhando este material, né? Então, só de coleta em campo, na região da Floresta Umbral Mista, foi feito durante um ano, com 200 horas de coletas, e na Floresta Umbral Densa, com mais de 2.000 horas durante 3 anos. Foram amostradas, nessas duas subformações, né, 85 espécies na floresta araucária e quase 300 na região, do litoral. E, no total, a gente tem mais de 15.000 registros de interação. Ou seja, cada registro de interação é uma visita de um. Aqui eu estou falando especificamente dos visitantes florais, então é de um visitante floral a uma flor. Vou, então, destacar alguns dos resultados, né? São muitos. Vou destacar alguns para que a gente possa, no final, conversar, enfim, sobre como relacionar esses dados, né? Como eu falei no início, com a questão da restauração, manutenção da biodiversidade. Então, nós temos que a teoria, né, e muitos, na verdade, estudos nos dizem que as flores têm uma série de adaptações, características que evoluíram para atrair seus principais polinizadores. Nós chamamos isso de síndromes, no caso aqui são síndromes de polinização, que quer dizer que, por exemplo, as flores vão ter determinadas cores, vão ter determinado tamanho, e isso vai facilitar com que seu principal polinizador possa executar o seu trabalho, vamos dizer assim, tá? Então, alguns trabalhos dizem que seria possível, por exemplo, você chegar numa determinada área, amostrar as plantas e, com base nessas características, nesses atributos, prever com razoável certeza quem são os principais polinizadores, tá? No entanto, alguns estudos já mostraram que nem sempre é assim, né? Então, depois daquela coleta toda de dados, nós relacionamos, né, as características, então, daquelas quase 400 espécies de plantas com os seus principais visitantes. Aqui, no caso, foi um conjunto menor, porque nós analisamos basicamente os dados da floresta umbrófila mista, mas vimos que quando se relacionava as características da flor e dos seus principais visitantes, nós percebemos que em menos de 45% das vezes a gente conseguia acertar, tá? Isso quer dizer que os atributos, eles não são uma garantia, né? É, ou vamos dizer assim, eles não permitem você prescindir dos levantamentos, do trabalho de campo, do esforço de campo. Então, quando você realmente necessita de uma informação precisa sobre os polinizadores, de determinadas espécies, não há como contar só com as características da flor,
para poder prever quem são, tá? Então, esse é um resultado importante quando se faz, por exemplo, um monitoramento de áreas, né? Ou quando se quer trabalhar, de fato, sobre a manutenção dessas espécies, né, de plantas, sua reprodução, é preciso um esforço grande. E quando eu digo grande, é porque nós temos que contar que, ao longo do ano, considerando todas as variações climáticas que a gente tem e todos os eventos, inclusive, é, entre os anos, né, as diferenças que a gente tem no clima entre os anos, é importante que esse esforço seja grande para que o dado seja confiável. Bom, um outro resultado é que 77% das plantas oferecem, além do pólen, que é a parte que interessa a elas, né, as plantas, no caso, elas oferecem também o néctar. E o néctar é o que, de fato, atrai a maior parte, né, dos visitantes florais. Ele funciona como uma atração, recompensa, né, para que muitos desses organismos visitem as flores, né? Então, saber isso também é importante para a gente saber quem podem ser esses visitantes. Se eu pensar, por exemplo, uma borboleta, ela não tem interesse, né, no pólen. Então, uma planta que não ofereça néctar dificilmente vai ser visitada por alguns grupos, como borboletas, como vespas, por exemplo, né? E a concentração e o volume desse néctar também afeta bastante os visitantes florais. Então, quando a gente pensa especificamente em áreas de restauração, se eu incluir um conjunto de espécies onde, por exemplo, as flores sejam todas de um determinado tipo, né? Ou seja, vamos colocar aqui só flores muito pequenas, e flores que não ofereçam néctar, os serviços, a manutenção de um determinado conjunto de polinizadores vai ficar bastante comprometido, tá? Então, daí a importância de entender essas relações. Para mostrar alguns dados mais específicos, eu vou falar sobre alguns dados que nós temos para diferentes grupos, né? Vou começar pelo grupo das borboletas e mariposas diurnas, né? Que são os Lepidoptera. Então, nesse levantamento, nós vimos que na floresta ombrófila densa, nós encontramos 258 espécies de borboletas, né? E 51 mariposas diurnas. Então, vejam que não é um número pequeno, né, de mariposas diurnas. Estamos falando de espécies diferentes aqui, né? E esses dois grupos interagiram com 104 espécies diferentes de plantas, tá? Então, daquelas 270 ou 280, agora eu não lembro, espécies que foram ali amostradas, né? Elas interagiram com mais de um terço delas, tá? Mas algumas são mais importantes que outras, tá? Então, eu vou destacar aqui três delas, né? Uma delas é aqui Bidens alba, que é o picão, uma planta é, nativa, né? Uma planta espontânea, que é vista normalmente como uma praga, né? Aqui, Virnonântura beirique, que é normalmente chamada de vassoura, né? Essas vassouras, e o gervão, tá? Stachytarfeta caianensis, ou maximiliane. Essas espécies aqui, elas são espécies nativas de diferentes formas de vida. Inclusive, quanto a isso, eu não destaquei uma coisa muito importante também nesse trabalho, que é um diferencial, é que nós não trabalhamos só com árvores, ou só com arbustos, ou ervas, mas todas as formas de vida, tá? Trepadeiras, parasitas, bom, epífitas, hemiparasitas,
né? De modo que todas essas interações pudessem ser conhecidas, tá? Então, no caso dessas três espécies que eu estou destacando aqui, elas tiveram o maior número de interações, perdão, com as borboletas. E qual que é a importância delas se a gente está pensando em restauração ou em áreas cultivadas? São espécies muito fáceis de se manter junto a essas áreas, inclusive no caso de plantios, por exemplo, agrícolas, é possível se trabalhar com corredores, né, com faixas, com essas espécies que surgem, como eu digo, espontaneamente, não só essas, mas outras, entremeadas as áreas que nós temos interesse, né, ou mantemos com cultivos, para que possa ali se manter o máximo de diversidade e essas visitantes possam garantir a parte da produção. Além do que, claro, essa estratégia de manter faixas, né, com maior diversidade, também auxilia bastante na questão de controle de pragas. Não à toa existe uma política, hoje bastante ampla em alguns países europeus, eh, fazendo exatamente isso, entremeando, né, nas áreas de produção, principalmente agrícola, faixas de vegetação nativa para manutenção de espécies da fauna, né, que atuam então como polinizadores ou controladores de pragas. Então, só que conhecer, saber quem são e quais espécies devem ser mantidas ali é a função então desse trabalho. Eu vou falar rapidamente agora sobre as abelhas, né, que é, como eu já mencionei, o grupo tradicionalmente lembrado quando se fala em polinização, né? Então, no caso aqui da floresta ombrófila mista, né, nós registramos, e isso foi feito aqui dentro da área da Embrapa Florestas, nós registramos 91 espécies diferentes, né, de espécies, sendo elas 90 espécies nativas mais Apis mellifera, né? E o interessante é que algumas foram registradas unicamente nessa área, embora outras 10 áreas tenham sido mostradas em estudos anteriores da mesma equipe, né, que trabalha conosco, da Universidade Federal. O que quer dizer que existe bastante diferença, né, e isso nossos trabalhos mostram na composição de espécies entre as áreas. E com isso eu quero dizer sobre a importância de manter diferentes remanescentes, pois a sua composição não é igual, né? E a importância também de se estudar essas interações em diferentes áreas, já que elas, obviamente, também não vão ser iguais. Aqui chama a atenção que nesse conjunto, como eu já falei, inclusive anteriormente, há uma diversidade muito grande, uma variação muito grande entre as espécies. A gente está falando desde uma abelhinha mirim, né, até as grandes mamangavas. Estamos falando de abelhas com e sem ferrão. E quando a gente fala hoje de abelhas sem ferrão, a gente está falando sobre uma atividade que vem crescendo muito. Eu acompanho algumas notícias que saem diariamente, né, no Google e basicamente vejo todos os dias alguma matéria abordando abelhas sem ferrão, né? Temos trabalhos aqui na Embrapa sendo conduzidos também, né, nesse sentido de estimular e de se conhecer, né, e de se implantar a criação de abelhas sem ferrão, ou a meliponicultura em diferentes áreas, né? Com diferentes propósitos, né? Mas um deles é o produtivo, além da questão da conservação e a polinização. E nós estamos falando também aqui, quando estou falando dessas abelhas, claro, criadas, estou falando basicamente de abelhas sociais, mas existe um número
enorme de abelhas que são solitárias e a questão de conservação, principalmente dessas espécies, é bem mais complexa. Além do que, nós estamos falando de transporte tanto ativo quanto passivo de pólen por centenas de espécies. Quando eu falo do transporte passivo, é aquele organismo que foi na flor para se alimentar principalmente do néctar, mas pode até também do pólen, e o corpo ficou recoberto por pólen. Quando eu falo de um transporte ativo, são organismos que coletam o pólen ativamente, que é o caso de abelhas, e transportam para suas colônias. Então, essa imagem aqui é uma imagem de uma rede, a gente chama de rede mutualística ou rede de interações, né? Onde eu tenho os polinizadores e as plantas visitadas. Então, vejam que alguns deles visitam muitas espécies, enquanto outros visitam uma ou duas apenas. Então, entender quem são essas espécies, né? Quando eu olho para as plantas, também saber se elas têm um número grande ou restrito de visitantes e de potenciais polinizadores é importante, porque se eu preciso, por exemplo, pensar em produção ou em manutenção dessa espécie de planta, eu preciso que esses visitantes ou esses polinizadores estejam presentes na área. Do contrário, se for, por exemplo, uma área de produção, muitas vezes tem que se trabalhar com a polinização manual, que é custosa, né? É muito trabalhosa. Eu vou falar um pouquinho sobre maracujá. Então, é uma questão de econômica, né? Quando eu falei anteriormente sobre transporte ativo, vejam, isso aqui é um transporte ativo, né? Algumas espécies coletam pólen e carregam esse pólen em estruturas adaptadas para isso, no caso aqui se chama curbícula, né? E depois eu chamo atenção para outros que estão fazendo um transporte passivo. Então, a gente sabe que algumas culturas, né, como o morango, aqui, inclusive na região onde eu estou, uma região produtora de morango, e o maracujá, né, que aqui é cultivado basicamente no litoral, ele tem uma forte dependência desses organismos, né, que fazem a polinização. E no caso, então, como eu comentava, do maracujá, quem faz a polinização é principalmente as chamadas mamangavas, né? Que são abelhas bastante grandes e que têm tamanho e comportamento específico para polinizar adequadamente, né? As flores do maracujá, que são grandes. E o custo de se fazer a polinização manual é muito grande. Então, conhecer quais outras espécies as mamangavas visitam e dependem e poder oferecer um conjunto de espécies que possam ser colocadas junto aos plantios para que essas mamangavas possam se manter na área, sobreviver na área, né? Ficar próximos às áreas dos cultivos. Então, essa é uma informação importante do ponto de vista econômico, além, obviamente, do ponto de vista de conservação e restauração, porque, como eu digo, elas atuam na polinização de muitas outras espécies. Um terceiro grupo que eu vou mencionar aqui é o grupo das formigas, tá? Então, nós encontramos 39 espécies diferentes de formigas visitando flores de 70 espécies de plantas. Isso foi, inclusive, uma surpresa, né?
Pouco se sabe sobre formigas como polinizadoras, mas vejam que essa, o fato do estudo ter envolvido a coleta desses diferentes organismos é que propicia esse conhecimento e aí nos permite pensar em como utilizar esse serviço, né, ou essa visita, em prol da conservação e da restauração. Bom, saindo um pouco do tema da dispersão, perdão, da polinização, eu vou falar então um pouco sobre a dispersão de sementes. Tá? Então, as aves, elas visitam, né, as plantas, tanto pode ser para visitar as flores, mas aqui no caso, para consumir frutos. Tá? O que acontece é que essas aves consomem os frutos, podem ingerir ou não as sementes, mas quando elas ingerem as sementes e vão defecar essas sementes, elas fazem sempre pousadas. Tá? Essa é uma característica. Então, quando nós temos uma área totalmente aberta, uma área descampada, uma área que foi totalmente desmatada, as aves não têm como depositar ali as sementes que elas consumiram nos remanescentes. Mas quando a gente acrescenta estruturas simples como essa aqui, que são postes de bambu, mais ou menos com 2 metros de altura e um puleiro de 1 metro, essas aves conseguem pousar nessas estruturas, né, e depositar aqui embaixo as sementes. Aqui, vocês podem ver, tem coletores que nos permitem medir quantas sementes chegam. Aqui, no caso, vejam, esse coletor está a céu aberto e esses dois estão embaixo de um poleiro. Então, quando nós olhamos a chamada chuva de sementes, né, quantas sementes chegaram nesses coletores? Então, veja que na floresta umbrófila mista, numa amostragem de 2 anos, embaixo desses poleiros artificiais, nós tivemos mais de 27 mil sementes depositadas, contra 14 nas áreas controle, ou seja, naquele coletor que estava sem nenhum poleiro embaixo. Essas 14 podem ter chegado porque alguma ave pousou na borda, ou em alguma tempestade, alguma coisa, essa semente caiu lá dentro. Tá? Aqui eu vou trazer um dado da floresta estacional semidecidual, mas isso vale também para a floresta ombrófila densa ou mista. Nós temos aqui, ó, empoleiros naturais. O que que são? São árvores remanescentes deixadas principalmente em pastagens para sombrear o gado. A gente tem perdão, quase 24 mil sementes contra 1.384 que chegaram nos controles. Tá? Então, vejam, uma diferença muito grande com uma técnica muito simples. E a partir dessas sementes, claro, as espécies que chegam podem ocupar essa área, formando o que a gente chama de reboleiras, né, que vão aos poucos se expandindo. Só aqui chamando atenção para a imagem, essa aqui é uma mariposa diurna, tá? Vejam que a anteninha é diferente de uma borboleta, tá? Então, essa é uma das tantas espécies de mariposas diurnas que visitam flores. A outra, então, técnica, né, e essa foi desenvolvida aqui pelo nosso grupo, pelo nosso grupo de pesquisa na Embrapa, é atrair os morcegos que consomem frutos. Pode ser surpresa para muitos, mas nós temos um grupo grande de morcegos que se alimenta de frutos e pode complementar sua dieta com insetos. Mas morcegos que se alimentam de sangue são só 3 espécies, né? E só uma delas se alimenta de sangue de mamíferos. A maior parte dos morcegos ou come insetos, ou come frutos e complementa com insetos, mas também tem morcegos com outros hábitos, inclusive morcegos que comem peixes. Então, nesse grupo dos morcegos que consomem frutos, eles têm uma característica bem importante. Primeiro, diferente das aves, eles se deslocam muito, né?
por quilômetros, passando por áreas abertas, e diferente das aves, eles defecam em voo. Com isso, o que nós imaginamos? Como esses morcegos estão saindo de áreas que têm cobertura florestal, onde eles se alimentam, e atravessando áreas abertas em busca de outras áreas com cobertura, se nós conseguimos manter esses animais mais tempo voando em áreas abertas, nós podemos aumentar a chegada de sementes. Para isso, conhecendo o que eles mais gostam de comer, e outro dado importante, os morcegos seguiam para localizar os frutos pelo olfato. E os frutos, como muitas outras coisas, eles produzem óleos, contêm óleos essenciais que dão o seu aroma, né? Assim como as flores, por exemplo, né? Usados inclusive na perfumaria. Então, o que nós fazemos? Extraímos esses óleos essenciais, aqui no caso com esse aparelho que se chama Clevenger, e esses óleos, então, são colocados em áreas abertas para manter esses morcegos mais tempo voando sobre elas. Então, aqui mostra um dos experimentos. Nós aplicamos o óleo nesse pequeno septo aqui de borracha. Vejam que essa área aqui é uma área aberta, nós temos árvores lá no fundo, né? E aqui é uma área controle, ou seja, não tem esse puleiro, e aqui nós temos um puleiro onde nós colocamos esse óleo. Então, colocamos o septo, né? E os morcegos, então, atraídos por esse odor, ficam circulando essa área. Fizemos esse experimento em tanto unidades controle como unidades com septos, e vimos que nas áreas controle nós tínhamos menor frequência, perdão, de morcegos sobrevoando a área do que nas áreas onde nós tínhamos aplicado o óleo. Tá? Fizemos testes também capturando, testes em cativeiro, e vimos sempre que o óleo tem uma atração muito grande, e a chuva de sementes que esses animais produzem é muito grande. Tá? Bom, chegando então no último slide aqui da apresentação, só quero chamar a atenção dessa imagem aqui, quando eu falei do transporte passivo. Então, veja, esse animal aqui, né, essa abelha, no caso uma mandaçaia, ela está se alimentando de néctar, mas ela está com o corpo recoberto, perdão, ela está com o corpo recoberto de pólen, né? Então, quando ela visita outra flor, né, da mesma espécie, ela contribui, então, para a polinização. Falando, então, das implicações desses resultados, né? Então, o primeiro deles é realmente poder selecionar espécies vegetais para restauração e para contribuir com a produtividade, tanto agrícola como florestal, né? Aumentar a diversidade genética, como já mencionei, ela é importante para adaptação, né? Não só para produção, mas também adaptação a mudanças, inclusive as mudanças climáticas. Estamos falando de restauração sem o uso do plantio de mudas, e veja, são técnicas complementares, né? De maneira nenhuma pode-se prescindir do plantio feito via sementes ou via mudas, né? Essas são técnicas que vão complementar, e principalmente técnicas que vão visar o aumento da diversidade de espécies na área, né? Trabalhando também, obviamente, quando eu estou trabalhando com sementes que chegam de remanescentes próximos, eu estou falando de espécies que já estão adaptadas à área, e principalmente estou falando de técnicas, agora falando especificamente do uso dos puleiros e dos óleos essenciais, eu estou falando de técnicas com custo muito reduzido, mas obviamente técnicas que
são mais adaptadas a áreas de pequeno porte, né? Propriedades pequenas ou médias, né? E que tenham, obviamente, interesse em manter uma diversidade bastante grande. Então, são, de fato, técnicas complementares, né? Focadas, como eu digo, na conservação da diversidade de espécies. Bom, com isso finalizo minha apresentação, agradeço, deixo aqui meu contato e fico à disposição, então, para as perguntas. Obrigado, Sandra. Obrigado pela palestra. Vou deixar mais um pouco aí o seu contato. Sandra, arroba Mikish. Mikish ou Mikik? Como é que chama? Mikit, é Mikish. É importante. sérvio, Sandra Mikish, da Mikit. arroba embrapa.br. Obrigado, nosso diretor Guilherme. Estamos nós dois na linha aqui. Vamos lá. Elizabeth Weber, excelente palestra. Vera Moreira, polinização, é um tema muito importante. Luiz Alberto Batista de Moraes, dia produtivo, excelentes apresentações. Muito interessante. Valmon Braga, estamos aí. Valeu, Valmon. Deodato Costa, parabéns a todos os palestrantes. Informações relevantes para o setor florestal. E vem a pergunta do Ingo Insenhagen. Sandra, qual é hoje a disponibilidade de mudas de nativas em viveiros que sejam focadas nessas espécies atrativas para a fauna? Tem melhorado ou ainda temos um longo caminho? Bom, agradeço a pergunta. Sim, temos um longo caminho pela frente, né? Minha experiência maior, porque nesse projeto em particular não trabalhamos com mudas, né? Mas faço um trabalho de restauração de áreas visando a diminuição dos danos aos plantios de pinos por macacos prego, né? E nesse outra pesquisa nós dependemos do plantio de mudas de diversas espécies nativas, né, para enriquecer as áreas, e tivemos, sim, bastante dificuldade para encontrar mudas dessas espécies, né? Então, eu diria assim, para algumas espécies, sim, se encontram mudas, né? As mais tradicionais e que têm algum interesse, inclusive muitas vezes comercial, né? Mas para as espécies nativas, principalmente aquelas sem interesse comercial, há uma limitação muito grande da disponibilidade de mudas. E daí, inclusive, a importância de se trabalhar com essas outras técnicas, né, que contribuam para a chegada de sementes e para o estabelecimento dessas espécies, sem que se tenha que prescindir do plantio de mudas, né? No entanto, como eu enfatizei, essas iniciativas são complementares e deve-se estimular, sim, né, a coleta de sementes e a sua produção em viveiros para que esse material possa ser disponibilizado. Vamos lá então. Lauro Jorge Prado, excelente com riqueza de detalhes. Poderia falar sobre a influência do fogo na germinação de sementes para algumas espécies? É porque o fogo quebra a dormência de algumas sementes, né? Sim, se sabe da importância do fogo, né, para a germinação de uma série de espécies. Confesso que não é minha especialidade, né? Trabalho muito mais focada na parte de fauna, mas se sabe sim que em alguns biomas, principalmente no Cerrado, há uma série sim, de espécies que têm essa dependência, né? Aqui há uma relação forte com a germinação também de algumas espécies, né? Mas não foi o foco dessa pesquisa. Aí eu fico pensando aqui, né? Faz todo esse trabalho, toda essa polinização, todo esse microsistema, todo esse macrosistema. Aí vem o fogo, acaba tudo. Vão embora as formigas, vão embora as borboletas, vão embora as abelhas. Como é que faz? Quanto tempo demora para esse sistema voltar a ser efetivo novamente, como você mostrou na palestra de hoje? Olha, Paulo, Demora, né? saber exatamente quanto tempo é muito difícil dizer.
cada área, cada sistema vai se comportar de uma forma diferente. No caso do fogo, vai depender também, como você sabe, da intensidade, né? O fogo pode ser passar só na superfície, onde o dano é bem menor, ou pode ser um fogo que atinge realmente o solo e compromete não só a parte que está sob o solo, mas todos os organismos que estão ali, né? Então, isso também depende muito da escala, né, que o fogo atingiu. Então, quando se fala principalmente na parte de polinizadores e dispersores, uma coisa muito importante são as chamadas áreas-fonte. Então, quando se pensa em extensas áreas abertas, né, um dos maiores limitantes é de onde vão chegar as sementes, né, quando se fala em restauração. Então, é por isso que é importante se deixar aquelas reboleiras, né, áreas ainda que pequenas, mas com cobertura, não só para que se tenha a fonte de sementes, de pólen também, mas para os organismos que fazem esse transporte. Então, essas técnicas, né, de manter corredores, por exemplo, para a movimentação da fauna, né, aí não estamos falando só de grandes predadores, estamos falando, sim, de pequenos organismos que também dependem disso. Agora, pensando, por exemplo, a palestra anterior, né, quando o Evaldo apresentou sobre o manejo de florestas nativas, a importância de se deixar árvores em diferentes classes, né, diamétricas, árvores inclusive com ocos, né, não só para nidificação, mas para abrigo. Então, essa manutenção de áreas de diferentes tamanhos, né, entremeadas as áreas produtivas, é muito importante. E daí vem justamente a função da legislação quando fala na manutenção das APPs, por exemplo, né? Claro que é uma relação muito grande com conservação de água, mas também como fonte de organismos e de sementes, né, para recuperação de áreas. O Pedro Caballero, muito boa apresentação. Saludos desde Paraguai. Bom, nós já estamos Graças. adiantados a hora, meio-dia e meia aqui. Nós já estamos na hora do almoço, o pessoal está com fome, e nós dois idem, né, Idem, Sandra? sim. Então, eu gostaria das suas considerações finais, Sandra. Bom, eu agradeço novamente pelo convite. Eu me coloco à disposição, né, para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais sobre o trabalho. Peço novamente desculpas, né, por não ter feito a apresentação no dia correto. E espero que essas informações tenham sido úteis e fiquem disponíveis para que outras pessoas possam acessá-la. Muito obrigada. Obrigado, Sandra, e vamos lá, programação de amanhã, dia 17. Marina Moura Morales, da Embrapa Floresta, começa com biomassas para geração de energia. O Paulo Sartorelli, da Baobá Florestal, floresta de sementes e semeadura direta que reduz custos de restauração florestal, vai complementar as palestras de hoje. O Gilson Santos, da G Santos Engenharia, a inteligência de dados aplicada à manutenção de máquinas móveis. Aproveitando o gancho, o Anderson Bóbico, da Eldorado Brasil, o Continuum da inteligência na colheita florestal e encerrando com chave de ouro, o Pedro Franço Filho, da Franço Soluções Florestais. Opa! Alta produtividade florestal, silvicultura aplicada à ciência na prática. Eu vou falar para você, essa palestra é top, se você não perdia por nada. Então, eu vejo você amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Congresso Florestas Online. Nosso diretor Guilherme, muito obrigado pelo trabalho de hoje e roda a vinheta de encerramento do nosso congresso. Até mais, até amanhã.